Senhor povo, bora ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler o livro de Esther, capítulo 6 e capítulo 7, né? Bem conhecida essa parte da história de Mardoqueu. O rei honra Mardoqueu. Naquele dia o rei não conseguiu dormir, então mandou. Primeira coisa, Deus fez o rei perder o sono. Tá vendo que Deus controla tudo? Então mandou que trouxesse o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigitana e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Que Deus poderoso! Digam a ele que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Amã pensou: a quem o rei desejaria honrar senão a mim? Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, disse o rei a Amã. Vá depressa pegar meu manto e meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Deus é Deus, gente. Então Amã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa, abatido e humilhado. E é assim que o inimigo das nossas almas, ele pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai fugir de nós. Abatido e humilhado. Quando Amã contou a Zélia, sua esposa, e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Ainda o povo fala: gente, para de se opor, ele é judeu. Quer dizer, ele serve um Deus diferente do nosso. Por mais que não tenha a palavra Deus, Deus está implícito em toda essa terra, em toda essa história, né, desse tempo. Enquanto ainda falava, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Esther havia preparado. O rei manda executar Amã. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther mais uma vez enquanto bebiam vinho. O rei perguntou a Esther: diga-me o que deseja. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. A rainha Esther respondeu: se conto com o favor do rei, se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Esther respondeu: nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Amã, do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali implorando por sua vida a rainha Esther, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esther estava reclinada. E nesse exato momento, o rei voltou ao jardim do palácio. O rei exclamou:
Ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio, diante de meus próprios olhos. E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-no para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Paz do Senhor, boa tarde, Mi, Deus te abençoe. Glória a Deus, Fernandinho, Deus fala mesmo. Gente, a palavra do Senhor diz em Salmo que o inimigo, ele arma a armadilha, mas Deus o fará com que ele mesmo caia em sua armadilha. Nós temos que estar vigilante, orando, posicionado, e deixa o nosso Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim como Amã foi enforcado na própria forca que ele fez para Mardoqueu, assim Deus fará com os nossos inimigos. A nossa parte, confiar no Senhor, obedecer o Senhor, ficar posicionado, não temer, né? A palavra do Salmo também diz: não temerei, porque o Senhor está comigo. Vamos orar? Abba, Pai, a sua palavra nos encoraja, nos enche de fé. Enquanto o nosso inimigo em derredor quer nos intimidar, por medo em nós, nos paralisar, essa palavra incendeia o nosso coração, para que a gente se encha de fé. Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Amã, que estava, Senhor, o inimigo tinha feito uma forca, mas o Senhor fez com que o próprio inimigo fosse enforcado. Faça o mesmo na nossa vida. Todo inimigo que se levantar contra nós, contra a nossa casa, que ele caia na própria armadilha que ele armou para nós, em nome de Jesus. Porque nós somos teu povo. Nós sabemos que o Senhor cuida e nos livra. Obrigada. Eu te amo, Senhor. Toda honra e glória ao teu nome para sempre. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, que tudo te vá bem. E que a gente possa continuar lendo a Bíblia. Deus abençoe.